volta ao jornal ESPN Notícias. Meu nome é Daniela Gonzalez. Eu sou a Amanda Lopes. E hoje no jornal a gente vai ter muitas pautas interessantes. Inclusive, a gente já vai começar falando do podcast. Acabou de ser lançado, a gente fez uma entrevista com os ex-alunos da escola. Tá muito divertido, muito engraçado e bem informativo. Além disso, a gente tem outros conteúdos, como por exemplo a matéria em comemoração ao aniversário da nossa escola. Também temos o desafio da literatura nas escolas. Uma matéria especial com o nosso time de vôlei. A gente vai falar sobre a violência contra a mulher. E o primeiro episódio do nosso documentário Desafios da Adolescência. Aqui na Rede São Paulo, a gente tem um grande foco nos esportes e o vôlei é onde se destaca muito entre eles. Há muito tempo a gente tem a tradição do time de vôlei e agora, em 2023, oficialmente nós voltamos com isso e a gente tem uma equipe que representa a nossa escola nos campeonatos. Então, a Eloá fez uma entrevista para a gente entender como funciona a dinâmica do time. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Amanda. Como vocês sabem, a prática dos exercícios físicos são essenciais para qualquer pessoa. Com isso, o professor de Educação Física, Thiago Zamiti, fundou uma equipe de vôlei. Antes de sabermos um pouco mais como anda a rotina dos jogadores, vamos conversar um pouco com um profissional de Educação Física. Estou agora com Luiz Gandhi, profissional de Educação Física. Luiz, para você, qual que é a sua opinião sobre como é mostrado a Educação Física nas escolas atualmente? Bom, eu acho que deveria aumentar um pouco a carga horária dos alunos em relação à atividade física e talvez levar um pouco mais do ensino para a sala de aula, do esporte, da educação física em si. Eu não posso falar muito porque eu não estou nas escolas, mas essa é a visão que eu tenho. E puxando um gancho da primeira pergunta, qual que é a importância da educação física na vida dos jovens? Bom, hoje acho que a parte mais que pegaria mais seria a parte cognitiva, né? Para trabalhar um pouco mais a cabeça, tirar um pouco a ansiedade deles. O esporte ajuda nisso, né? Deixa a pessoa um pouco mais relaxada, ajuda na concentração para eles. E qual que seria, tem alguma idade indicada para que esses jovens possam começar a praticar atividade física? Não, já o que começa na escola já seria bom. Mas assim, a gente vê bastante nos parques os pais levando as crianças para pedalar, para praticar corrida até, né? Outros esportes que não sejam só o futebol que a gente está acostumado a ver por aí. Então, assim, você já vê uma consciência das pessoas, principalmente dos pais, né? Então, se eu fosse falar assim, que idade? Não tem muito uma idade, acho que você tem que começar desde cedo e o adulto incentivar a criança a sempre estar se mexendo, se movimentando. E agora, englobando a atividade física com os estudos, o que a atividade física ela pode agregar nos estudos ou ajudar? Com certeza na parte de concentração, né? Acho que quem pratica atividade física fica mais leve, fica mais calmo, né? Como eu falei agora há pouco, tira aquela ansiedade, que eu acho que os jovens hoje estão com esse problema, estão muito ansiosos. A parte emocional, talvez, quanto a vestibular, provas, Enem? Muito, muito. E é legal que, assim, eu trabalho fora, trabalho como personal mais. E eu tenho uma procura de alguns jovens em relação até nessa parte. Então, quando vai chegando perto de vestibular, é onde eles mais querem... eu estou muito estressado, eu preciso me acalmar. Então, é legal você ver esse outro lado deles. É bacana. Muito obrigada, Luiz, por ter cedido seu tempo para poder fazer essa entrevista. Muito obrigada, e é isso. Foi legal. Estou agora com a Rafaela Secom, uma das jogadoras do time de vôlei da escola. Rafa, para você, como que está sendo a rotina de treinos? Como que está sendo a conciliação dos treinos com a escola? Tá sendo bem de boas até. E os treinos estão até servindo para tirar atenção sobre as provas, tipo vestibular em si, sobre a atenção da escola em si, né? E assim, qual que está sendo a expectativa do time em questão dos treinos, do campeonato que está chegando? Como que está a expectativa de vocês? O time está otimista com os jogos. A gente acha que a gente vai ganhar.
trazer orgulho para a escola, né? Isso aí. Muito obrigada, Rafa. Bom trabalho e ótimo jogo. Obrigada. Estou agora com o Bernardo e com o Kenzo, 2 jogadores que representam o time masculino de vôlei. Para vocês, assim, como que está sendo conciliar os treinos com a escola? Como que está sendo para vocês a rotina? Tá meio desorganizado ainda. A gente não pegou há muito tempo os treinos. Tá ainda meio... não tá muito certinho, né, como a gente queria, mas tá até que tranquilo de conciliar os dois. Como o Beloto falou, né, eu acho que conciliar os treinos com o estudo, tudo, ainda mais que eu estou no 3º ano, né, tem faculdade, nem aí tudo vindo pela frente, mas eu acho que em relação aos treinos mesmo, eu acho que está sendo em bom horário, apesar de tudo, né, apesar de a gente estar cansado já depois do dia corrido, mas o time de vôlei tem uma amizade muito forte entre todo mundo, então eu acho que acaba que a gente deixa um pouco de lado o nosso ambiente escolar, né, onde a gente se preocupa com prova, com estudo e tudo, e a gente desconta aqui nos treinos, onde é uma resenha da hora, onde todo mundo conversa e a gente acaba desenrolando o jogo. E para vocês, como está sendo? Qual que é a importância de estar tendo esses treinos, do incentivo que o professor Thiago está dando para vocês? É muito bom caso alguém aqui queira, né, continuar nesse ramo e tal de vôlei ou de qualquer outro esporte, de ter o espírito do time, né, essas coisas. Tá sendo legal até vivenciar isso. Tá bem legal, pra falar bem. Eu acho que foi uma iniciativa muito importante, né, como o Beloto já disse anteriormente. Esse negócio de um cronograma de treino toda semana, pelo menos uma vez na semana, tá sendo algo que, tipo assim, ano passado a gente não tinha, então a gente meio que acabava ficando com a cabeça um pouco sobrecarregada, né, um pouco demais. Mas, tirando isso, eu acho que o Thiago teve uma brilhante ideia, assim como ele organizou tudo perfeitamente, como deu os nomes dos jogadores, está organizando amistoso, então, assim, está sendo uma experiência incrível. E qual que é a expectativa para o jogo, né? Porque o campeonato já está chegando. Qual que é a expectativa de vocês para o time? Tá alta, tá baixa? Qual que está sendo a expectativa de vocês? A gente está confiante até. Não muito, até porque vários outros times lá são bem mais treinados e tal. A gente não tem tantas horas assim por semana para treinar. E a gente não começou desde o início do ano, não estamos muito numa sintonia. Mas a gente acredita que pode fazer uns bons jogos lá e tal. E é isso. Apesar da pressão do Thiago, né? Um pouco sobre a fase de grupo, né, que a gente vai passar. Eu não sei se eu falo pelo time todo, mas pelo menos por mim eu estou muito confiante. A gente tem um entrosamento, mesmo que em pouco tempo, a gente está conseguindo entender como funciona cada jogador, onde cada um é bom, onde cada um é ruim, e assim, conseguir melhorar nisso por causa dos treinos, mas apesar de tudo, confiança sempre, vamos entrar para jogar, vamos jogar o que a gente tiver que jogar, vamos dar o nosso melhor, e se Deus quiser, a gente está em primeiro lugar. Muito obrigada, meninos, por terem cedido o tempo de vocês, um ótimo jogo e boa sorte para vocês. Obrigado. Estou agora com o Thiago Zamiti, professor de Educação Física, que está treinando o pessoal para o campeonato da escola. Thiago, para você, como que está sendo a rotina de treinos? Como que está sendo treinar o pessoal? Olha, os treinos estão bem legais. Os alunos já evoluíram bastante em questão de desenvolvimento de técnicas, fundamento, toque, manchete, saber ocupar o espaço da quadra. Eles e elas já evoluíram bastante. O que está faltando agora é a experiência de jogo com outros times, né? Que eles só jogam entre eles. Eles não têm essa experiência ainda de jogar contra outras equipes. E isso vai vir com o tempo. E para você, como que está sendo a expectativa para o time, para os jogos? Olha, é sempre uma surpresa, porque a gente ficou alguns anos sem ter jogos escolares. Devido à pandemia, aí o ciclo se quebrou, os times desfizeram. Então, a gente não sabe o que virá. A gente está fazendo a nossa parte, treinando, se desenvolvendo. Eu acredito que isso também tem afetado as outras escolas. Mas eu acho que a gente tem grandes chances de avançar bem pelo campeonato. E para você, como professor de Educação Física, qual que é a importância de estar dando esse incentivo para os alunos? O esporte, né? Trabalho em equipe, colaboração, saber resolver problemas entre eles, até o processo de correr atrás de uniforme,
essa questão toda organizacional, ir atrás de autorização, eles acabam se desenvolvendo. Tudo isso contribui para o desenvolvimento do aluno dentro da escola. Isso é só uma parte, né, dentro de um todo, mas é muito importante. Você pretende incluir outros jogos ou só o vôlei? Eu até tinha vontade de incluir outros jogos, só que quando eu estou nos jogos, eu não estou na escola. E se eu não estou na escola, eu não estou dando aula. Então, se eu acrescento muitos jogos, eu fico o tempo fora e não estou dando aula aqui. Então, a gente acaba tendo que pegar aqueles jogos que os alunos têm mais afinidade, mais praticam, mais gostam, para tentar atender a todos. Muito obrigada, Thiago. Uma boa sorte no jogo. Muito obrigada. Infelizmente, vamos encerrando a matéria por aqui. Eu sou Eloá Guimarães e é com você no estúdio. A leitura nas escolas é uma coisa extremamente importante, porque a literatura junto com a leitura e essa cultura todo junto é uma parte extremamente importante para as escolas. A gente pode ver um exemplo na nossa própria escola, a ESP, onde os professores têm certos livros ali, mostrando para a gente qual é a leitura do momento deles. E a gente vê que outras escolas não têm esse sistema. E a gente vai ver a matéria agora do Fabrício, falando um pouquinho sobre esse desafio da leitura nas escolas. Olá pessoal, na reportagem de hoje nós iremos abordar sobre a questão da leitura em nossa sociedade atual. A leitura é algo de suma importância, pois com ela podemos ter uma opinião crítica e poder saber quando uma notícia é verdadeira ou duvidosa. A leitura ela é muito importante porque ela abre portas para o nosso futuro. Ela nos dá acesso a universidades, faculdades de sucesso. E para que possamos ter um futuro brilhante, é lógico que a gente precisa ter a capacidade de ler. Mas com isso, muita gente não tem acesso, populações carentes não têm acesso à leitura, por muitas vezes ter que comprar comida e não comprar livros, dar prioridade a algumas coisas, falta de investimento do governo federal, de investimento em bibliotecas, ou até mesmo enviando livros para as escolas públicas. Fazendo esse tipo de ação, o governo poderia ajudar ainda mais as escolas ou até mesmo a sociedade para ampliar o seu conhecimento na leitura. Vamos ver agora na reportagem com o professor Ricardo, professor da Sala de Leitura aqui da de São Paulo. Estamos aqui agora com o professor Ricardo, professor de leitura aqui da Sala de Leitura da de São Paulo. Bom, professor, para você, como que essa ascensão da tecnologia afetou o hábito de leitura das pessoas? Bom, e a primeira coisa que a gente sabe que a tecnologia ela ajuda muito a gente, né? Coisas que a gente demorava dias para fazer, hoje a gente faz em 3 segundos, né? A gente não pode deixar que ela deixou muito mais acessível, né? Principalmente a gente ter acesso a algum artigo científico, livros, etc. Mas tem uma questão da tecnologia que eu acredito que seja a aceleração do tempo que a gente usa esses dispositivos. Então, tem pesquisas que dizem que dos 2 aos 18 anos o tempo de tela aumenta muito. E isso compromete aquele tempo que você teria individual para ler um livro. A gente sabe que o tempo de tela, com a tecnologia e tal, que a gente gasta, ele é um tempo, na sua maioria, recreativo, certo? E esse tempo ele acaba fazendo com que a gente perca certos desenvolvimentos que a gente poderia ter com a apropriação da leitura, né? Sim, o senhor aqui como professor da Sala de Leitura, qual é que são o principal desafio em trazer a leitura para a vida do estudante? Eu acho que o principal desafio, assim, primeiro é tirar a pecha de que leitura é obrigatória, certo? Todas as atividades aqui na escola são importantes. Se o aluno ele é mais disposto a fazer esporte, mais disposto a jogar games e tal, isso tem que ser desenvolvido. Mas eu acho que a literatura ela tem um aspecto que a gente pode trabalhar, que é trazer para a vida do aluno, trazer para a vida do estudante a apropriação do desejo de ler, que é uma coisa tão desejável quanto quando a gente gasta energia fazendo um esporte. De uma outra forma, né? Mas essa apropriação ela teria que ser acessível para todo mundo. E não é isso que acontece, né? Porque a gente sabe que a gente vive num país bastante desigual e os problemas que a gente tem acabam afetando esse interesse do aluno pela literatura, até para a compra de um livro e tal. A questão é que literatura a gente tem que ter com a gente que ela é relação social. Daí entra o professor que desenvolve no aluno o interesse de ler, de fazer uma leitura coletiva, de fazer uma leitura em grupo, fazer uma leitura em voz alta.
isso traz um desenvolvimento que na literatura chamam que é de uma reconstrução psíquica. A gente está, hoje em dia, muito combalido por a aceleração do tempo, a gente está ficando cada vez mais ansioso, muitas vezes a gente fica em depressão, e isso tem a ver com a aceleração da tecnologia. O que o livro faz com a gente? Então, a gente tem uma série de doenças hoje neuronais, né, depressão, ansiedade, que é muito por conta dessa aceleração da tecnologia, né? Você tinha perguntado. Mas, então, aonde o livro entra aí? Eu acho que o livro entra justamente nessa construção de você mesmo, né? Nessa sua reconstrução psíquica. Você começa a perceber que esse tempo que você gasta ali só com o livro, na verdade, é um tempo com você mesmo. E esse tempo é muito valioso, porque é um tempo que, de uma certa forma, passa a ser bastante produtivo, no sentido de você se apropriar de aspectos do seu desenvolvimento cerebral mais lento, mais calmo, que inibe essa aceleração que a gente vive com a tecnologia. Mas, além disso, eu acho que o principal desafio é a gente colocar que temos direito à moradia, a gente tem direito ao transporte, a gente tem direito à educação, tem direito à saúde, e a gente tem direito à literatura, tem direito à leitura, né? E isso tem assim uma infinidade de autores que trabalham com esse tema. E eu tenho aqui nesse livro da Arte de Ler, da Michelle Petit, que foi inclusive uma dica de leitura, né, minha para vocês. Tem uma parte desse livro que o Antônio Cândido, né, o grande sociólogo, ele fala sobre esse direito à leitura. Daí, se eu puder ler essa parte, tudo bem? Ele diz assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Vista deste modo, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela. Isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Ora, se ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura, concebida no sentido amplo a que me referi, parece corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar que essa apropriação do desejo de ler, ela, pelo menos, abre 3 caminhos, assim, três interpretações que a gente pode fazer. A gente não vive mais numa sociedade mecânica, que a gente fica repetindo o movimento, certo? A literatura, ela amplia os nossos horizontes. Não é você se apropriando da escrita, da literatura e tudo mais, isso não quer dizer que você vai ter um emprego garantido, mas isso vai te ajudar muito no sentido de que a gente vive numa sociedade onde a gente cada vez está numa profissão diferente e a literatura vai nos formar para a gente conseguir lidar com essa situação. E a outra questão aí é que a gente amplia o nosso acesso para um universo de produções escritas que existem no mundo e que isso vai ampliar muito a nossa visão, né? E a nossa humanidade, né? Então, eu acho que isso é um poder muito grande que a literatura tem, né? É isso. Muito obrigado, professor, pela entrevista. É isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência de assistir nossa matéria. É com vocês aí no estúdio. E para começar, a gente vai chamar a nossa matéria em comemoração aos 129 anos da Escola Estadual de São Paulo com a nossa equipe de jornalistas. Olá, Dani, olá, Amanda. Hoje, dia 16 de setembro de 2023, está acontecendo 2 dos maiores eventos aqui no Colégio EE de São Paulo.
Hoje está acontecendo o aniversário da nossa escola, que completa 129 anos. A Escola Estadual de São Paulo foi fundada em 1894, com o intuito de ensinar os seus alunos e prepará-los para as escolas politécnicas da USP. Além disso, ele foi o primeiro ginásio construído aqui na capital de São Paulo. Além do aniversário da nossa escola, estamos comemorando e entregando o prêmio Antônio de Godoy. Antônio de Godoy foi um dos maiores pintores e restauradores daqui do Brasil e ficou mais conhecido internacionalmente. Ele também ficou conhecido por trazer as estruturas e tecnologias da França aqui para o Brasil e ajudar na polícia daqui de São Paulo. Agora vamos para as nossas entrevistas. Estou agora com a Maria Tereza, ex-diretora do Colégio EE de São Paulo. Senhora, Dona Tereza, eu gostaria de saber um pouquinho da senhora como que foi a sua experiência em administrar o colégio. Foi uma experiência muito boa, porque eu gostava daqui, os alunos eram muito bons, os professores excelentes, né? Então foi uma vivência durante 25 anos muito interessante, porque eu gostava da escola, acho que a escola gostava de mim, então era uma relação de responsabilidade e afeto, né? E eu acho que escola para mim é sagrado. Eu acho que escola é tão sagrada que a gente deveria tirar o sapato para entrar. Mas hoje em dia está difícil isso aí. E para a senhora, o que a senhora trouxe de experiência durante esses 25 anos administrando o colégio? Eu fui professora no Albino César e lá os alunos é que mudavam de sala, não era o professor. E a gente, com a ajuda de alguns professores, implantou esse sistema aqui. Então, eu acho que foi muito bom, porque o professor tinha a sua sala, não era a sala ambiente de disciplina, era a sala ambiente do professor. E a gente distribuía as disciplinas pelos corredores. Por exemplo, no primeiro andar aqui do bloco A, eram professores que ensinavam letras, português e inglês. No segundo andar era de ciências humanas, era história, geografia e filosofia. No bloco B, que deve estar desativado, era matemática no primeiro andar e ciências. E no segundo era história, não, chamava história natural antigamente, é biologia, química e física e artes, né? E tinha os laboratórios lá. Então, eu acho que isso aí ajudava, porque o professor tinha o seu local de trabalho e o aluno não ficava 4, 5 horas dentro da sala. Então, eles arejavam, né? Mas isso aí foi uma das coisas. E outra coisa, organização, né? A escola tem que ser organizada. Então, acho que eu contribuir um pouquinho, não muito, mas um pouquinho. E, assim, que a senhora tem a dizer, assim, que a senhora daria como, por exemplo, dicas para a nova diretora, para a escola, de como a senhora está achando atualmente? Eu estranho muito, não só essa escola, mas a educação em geral, porque eu tenho um defeito, eu sou conteudista, quer dizer, eu acho que o aluno tem que saber muito. E então o que eu sugiro, se valer, é voltar a ensinar, porque o aluno que aprende, ele não fica submisso, ele não vai ser, entre aspas, escravizado, né? Porque a verdade, não é frase, não é minha, mas a verdade liberta. Então precisa conhecer tudo. Então eu desejo que essa escola, eu chamo de escola de Fênix, porque ela passa um período de esplendor e um outro período, não é decadência, mas não é o mesmo esplendor anterior. Então ela renasce das cinzas. Porque quando eu estava aqui, eu era diretora, o ano que teve menos alunos era 1.500.
E eu já cheguei a ter uma escola com 900 alunos por período. Então, imagina 3 vezes período, quantos alunos tinha. E eu fico triste porque ela tem uma estrutura muito boa com poucos alunos. Então, dá para expandir esse universo de alunos. Então, eu gostaria que deixar essa ideia. Para a senhora, assim, foi um marco trabalhar aqui? Como foi? Assim, foi um marco, né, querendo ou não? Eu fiquei 25 anos aqui. Se eu não gostasse, teria me aposentado. Eu me aposentei na véspera de completar 70 anos. Quer dizer, não esperei completar, 15 dias antes eu me aposentei, porque eu não queria ser, entre aspas, aposentada compulsoriamente. Então eu escolhi entrar e escolhi sair. Muito obrigada, dona Tereza, por ter cedido o seu tempo para poder entrevistar a senhora. Muito obrigada pelo período assim, que a senhora dedicou por administrar aqui o colégio. Eu é que agradeço. É muita honra fazer parte da história dessa escola. Aliás, como alguém disse, que a história da educação em São Paulo passa por esta escola. Não é a de São Paulo, é a do Brasil que passou por aqui. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Nosso jornal se encerra aqui. Espero que vocês tenham gostado.